Fala, jovem, beleza? Você está acompanhando a recuperação histórica do Fortaleza no Campeonato Brasileiro? Olha, meu jovem, é impressionante o que o time do Vojvoda está fazendo neste segundo turno. Mas até onde dá para chegar essa campanha? Será que é uma campanha de Sul-Americana? Será que dá para sonhar com uma Libertadores? Até onde vai o Lion? Pois é, galera, eu não sou o Trem Bala, mas aqui é Gustavo Fogaça, você tá ligado no review do Footstats, aquele programa que a gente passa a régua nos principais dados e estatísticas do Campeonato Brasileiro, agora fazendo a projeção para o segundo turno dos principais times do campeonato. Eu venho comigo que eu vou resolver para vocês todos esses mistérios. Segura essa! Não tem como a gente esquecer que o Fortaleza terminou o primeiro turno na lanterna, com 15 pontos e 36% de aproveitamento dos pontos disputados. Mas nesse segundo turno já foram 5 jogos com 5 vitórias, 100% de aproveitamento, incluindo aí vitórias sobre Corinthians e São Paulo, aquela goleada por 3-0 contra o Internacional e, claro, a vitória no clássico contra o Ceará. Isso coloca o Fortaleza em 12º lugar, com 30 pontos conquistados. Até aqui, o Fortaleza está equilibrado em termos de jogar em casa e jogar de visitante. Foram 15 pontos conquistados em Fortaleza e 15 pontos fora de casa. Agora, claro, pegando esse retrospecto recente de 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, isso faz do Fortaleza o líder do retorno. Ou seja, no segundo turno, ninguém foi até agora melhor do que o time do Vojvoda. Como a gente precisa pegar o que o Fortaleza fez em todo o campeonato, para a gente fazer a nossa projeção, a média de pontos do Leão até aqui é de 1,25 pontos conquistados por jogo. Isso aí é uma média razoável, uma média de meio de tabela, é uma média de quem disputa vaga na Sul-Americana. Ou seja, o time conseguiu sair do seu patamar de lutar pelo rebaixamento para lutar por uma vaga no torneio internacional. Grande conquista. Agora, se a gente pegar esse retrospecto recente que eu falei, dos 5 jogos, 5 vitórias nos últimos 6 jogos, aqui no review a gente gosta de pegar os últimos 6 jogos, porque aí você tem uma ideia do que é o atual momento do time. Então, nesses últimos 6 jogos, a média de pontos do Fortaleza é de 2,67. Absurdo! E eu digo absurdo porque essa média que a gente está falando é do mesmo time que há 5 jogos atrás era o lanterna do campeonato. E aí, de repente, começou a ganhar tudo. Aproveitamento de 100%, que não é normal, e coloca essa média lá para cima. E aí fica mais absurdo ainda se a gente comparar com o Flamengo, que tem exatamente a mesma média de pontos, 2,67, e o Fortaleza está fazendo um campeonato, um segundo turno, melhor do que o Palmeiras. Sim, o líder do campeonato, o Verdão, tem média de 2,33. Então abre o olho, hein, Verdão? O Lion tá chegando. Então, galera, não é que eu queira ser estraga prazeres, tá? Mas eu tenho que ser realista e falar pra vocês. Quando um time dispara assim da sua média, muito pra cima ou muito pra baixo, a gente sabe que eventualmente ali na frente ele vai voltar à sua média. O desafio aqui pro Fortaleza é não voltar para sua média de 1,25 de meio de tabela, é manter um patamar alto, aumentar o seu platô, como a gente diz, subir de patamar e ficar numa média mais alta, mais consistente e que ele possa, assim, de alguma forma, disputar realmente a parte de cima da tabela. Tem uma ferramenta que nos ajuda muito e você, nerdola, já conhece porque você acompanha a gente aqui no review, que é o coeficiente de variação. Para você entender um pouquinho mais, o meu querido Júnior Santos vai tacar aqui para vocês um dos vídeos que nós explicamos o que é o coeficiente de variação. Você vai lá, vai entender facinho, é tranquilo. Mas o coeficiente de variação, o que ele mostra é se o time é regular ou não, se ele é consistente ou não, se ele é confiável no que ele está fazendo em termos de projeção ou não. E aí entra esse problema de eu querer ser um estraga-prazer de você, torcedor do Fortaleza. É que o coeficiente de variação do Fortaleza é muito alto. Em casa é de 91% e fora é de 139%. Isso quer dizer que o time varia muito dos resultados conquistados, dos pontos conquistados, seja em casa, seja fora. Então tá aí realmente o grande desafio para o Fortaleza subir a sua média, mantê-la num volume ali bem alto, num patamar alto, é diminuir esse coeficiente de variação, ser um time mais regular.
aquele voo de cruzeiro para atingir uma Libertadores, por que não? Agora vamos falar um pouquinho sobre gols marcados, tá? O Fortaleza marcou até agora 22 gols, o que dá uma média de 0,92 por jogo, ou seja, é menos de um gol marcado por partida. É pouco, tá? Precisa aumentar esse número de gols. Ainda mais quando a gente vê o número de gols esperados, a métrica dos expected goals. O Fortaleza até agora tem 38 gols esperados. Então, 22 marcados, 38 esperados, tem uma diferença aí de 16 gols que poderiam ter sido feitos a favor do Fortaleza. Aí você imagina, né, com 16 gols a mais no saco, pelo menos parte desses gols aí na sacola, né, o Fortaleza poderia estar numa situação melhor antes de agora e já está até disputando, quem sabe, G4. Então tá na hora de acertar essa pontaria aí, Vojvoda, fazer esses caras converterem os gols esperados em gols. Esse desempenho mais fraco, digamos assim, ou menos eficiente no ataque do Fortaleza, não se espelha na defesa. Na defesa o time vai bem dentro de tudo, porque foram 23 gols sofridos e 37 gols esperados contra, ou seja, era para o Fortaleza ter sofrido pelo menos mais 14 gols do que sofreu. Era para o Fortaleza estar pior na tabela, estar brigando por uma situação pior de tabela se não fosse a eficiência do seu sistema defensivo. Com destaque, claro, para o goleirão Fernando Miguel. Rapaz, o que esse cara tá pegando nesse segundo turno. Eu só falei para vocês, né? 5 jogos, 5 vitórias, 7 gols marcados, nenhum gol sofrido. Fernando Miguel tá voando e tá garantindo esse bom momento do Fortaleza no sistema defensivo. Mas não basta só ser bom atrás, tem que marcar gols lá na frente, tá aí o desafio do Vojvoda. Vamos dar uma olhada então no nosso índice Footstats, né? Você sabe que é o nosso índice Footstats, é o nosso Power Ranking, onde a gente entrega notas para as performances dos jogadores e dos times nas partidas, de acordo aí a sua função ofensiva, defensiva, com a bola, sem a bola, posicionamento, é tudo muito bem pensado e distribuído para que a gente tenha ali uma foto perfeita da performance daqueles jogadores e daqueles times. Então, quando a gente está dizendo aqui no nosso Power Ranking, no índice Footstats, que tal time está em tal lugar, tal time está em outro lugar, a gente está dizendo, olha, realmente o time está jogando bem, o time está jogando mal. E outra coisa interessante é que o nosso índice Footstats, ele sempre termina acertando quem vence o Campeonato Brasileiro, quem vai para a Libertadores e quem é rebaixado. Então, se a gente tá dando aqui a dica para vocês, fica de olho, presta atenção que a taxa de erro até agora é mínima. Então, Fortaleza está em 12º lugar no índice Footstats com 47,3 pontos na média. Você viu, né? Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está em 12º. No índice Footstats está em 12º também, ou seja, a performance do Fortaleza, segundo o índice, está indicando que o Fortaleza está no lugar certo na tabela do Campeonato Brasileiro. Pode melhorar? Claro que pode. A gente está trazendo aí um monte de números para mostrar que o Fortaleza tem um teto alto aí para crescer. E se você for comparar, por exemplo, com o Fluminense e com o Atlético Paranaense, que são dois times que estão disputando a parte de cima da tabela, o Fluminense tem uma média de 56 pontos no índice Footstats e o Atlético tem 49, ou seja, só 2 pontinhos a mais que o Fortaleza. Fortaleza não está tão distante assim da performance do Furacão e pode chegar no nível do Fluminense. Não é muita distância não, 10 pontos, 12 pontos. É uma questão de trabalhar e de manter essa média constantemente. Bom, com todo esse desempenho que a gente está trazendo aqui, todos esses números e estatísticas, a nossa projeção para o Fortaleza, claro, é uma conquista de vaga na Sul-Americana. Isso ali numa 10ª colocação, 11ª, entre 10º e 12º lugar. Agora, fazendo a projeção a partir da média total de pontos que o Fortaleza fez até agora, a gente faz uma projeção aí de 47 pontos para o final da tabela, que é uma média razoável para pelo menos assegurar fugir do rebaixamento e brigar ali por uma vaga de Sul-Americana. Mas, meu jovem, pensa aqui comigo, essa média do Leão nos últimos 6 jogos de 2,67 nos faz ter a certeza que o Fortaleza vai subir a média dele de 1,27 e vai conseguir chegar a mais de 47 pontos no final da tabela. Então, digamos assim, vamos imaginar que o Fortaleza não vai manter essa pegada de ganhar todos os 14 jogos daqui para frente, né? Senão vai virar campeão. Mas digamos se manter uma média regular aí de uns 2 pontos, 2,10,
10 mais ou menos por partida, o Fortaleza pode chegar ali a 63, 64, 65 pontos e, né, até disputar terceiro lugar, quarto lugar no G4 do Campeonato Brasileiro. Não é muito errado projetar isso não, o Fortaleza está mostrando que é possível. A questão é até onde o time consegue manter uma média alta de conquista de pontos. Bom, a probabilidade disso aí, né, do Fortaleza chegar no G4, disputar vaga direta na Libertadores, é baixa, galera, é 3%. Mas, né, já permite sonhar, o Fortaleza está deixando o torcedor sonhar. Falando já de Sul-Americana, a probabilidade é mais alta e mais assegurada de 45%. E se você quer ganhar um cascalho apostando nessa classificação do Fortaleza para a Sul-Americana, a odd justa indicada para vocês é 2,22. Beleza? Então é isso, meu jovem. Eu estou assim realmente assombrado com essa recuperação do Fortaleza, um time que desde o ano passado mostrou pra gente ser muito bem treinado, uma utilização muito inteligente dos seus recursos humanos, ideias táticas muito claras. O Vojvoda teve que dar muita atenção à Libertadores e com isso perdeu muitos jogos e muitos pontos importantes do Campeonato Brasileiro, mas agora com o foco total no Brasileirão, o time está recuperando e está mostrando que tem serviço ali, que tem trabalho bem feito. Então você, torcedor do Fortaleza, pode sonhar sim com uma classificação na Sul-Americana e até uma briga pela Libertadores. O trabalho está permitindo que você sonhe isso. E agora, já que você está aqui comigo até esse momento, eu vou pedir para você, né, se inscreve aí no canal, taca aquele joinha bacana, ativa o sininho para recuperar e ver os próximos vídeos que vão chegar aí no canal. E fica com a gente nas outras redes, no Twitter, na Twitch, no TikTok, lá no nosso site, no footstats.com.br. Tem todos esses dados aqui de forma gratuita para você acessar e acompanhar os jogos em tempo real. Beleza? Quinta-feira tem o grande adversário do Fortaleza, o Ceará. Fica aí com a gente que você vai curtir para ver até onde vai o Vozão no Campeonato Brasileiro. Valeu!